Obrigado por ter me escolhido. Entre tantos vídeos aí na sua timeline, você escolheu assistir o meu. Não sei se foi por acaso ou escolha mesmo. De qualquer forma, muito obrigado. Continue no vídeo, fique até o final. Com certeza tem alguma coisa a acrescentar na sua vida. Nós vamos estudar agora o livro de Marcos, no capítulo 3. No vídeo anterior, o vídeo 10, nós vimos até o versículo 6. Então agora a gente continua a partir do 7. Como você já é inscrito no canal, peço que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Se por acaso ainda não se inscreveu, a hora é agora, meu amigo. Se inscreve aí, me dá esse apoio, me dá essa moral. Vamos crescer junto. Me ajude a chegar a 1000 inscritos para a gente poder colocar o canal em outro nível. Vamos lá então, vamos continuar nosso estudo. Versículo 7. Jesus retirou-se com seus discípulos e foi na direção do mar. E uma numerosa multidão vindo da Galiléia o seguia. E assim que ouviram a respeito de tudo o que ele estava realizando, grande quantidade de pessoas provenientes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão, das cercanias das cidades de Tiro e de Sidom, veio ter com Jesus. Então, por causa das multidões, ele pede aos discípulos que passem a manter um pequeno barco à sua disposição para evitar que a massa de pessoas o apertasse, tirando-lhe os movimentos. Pois ele havia curado grande multidão, de modo que todos os que padeciam de alguma enfermidade se acotovelavam na tentativa de vê-lo e tocá-lo. E acontecia que todas as vezes que as pessoas com espíritos imundos o viam, atiravam-se a seus pés e berravam: Tu és o Filho de Deus. Todavia Jesus repreendia tais espíritos severamente, ordenando que não revelassem quem era ele. Jesus subiu a um monte e convocou para si aqueles a quem ele queria. E eles foram para junto dele. Escolheu 12, qualificando-os como apóstolos, para que convivessem com ele e os pudesse enviar a proclamar, e tivesse autoridade para expulsar demônios. Ele constituiu, pois, os 12, Simão, a quem atribuiu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, e depois André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, Judas Iscariote, que o traiu. Beleza, agora vamos lá, vamos analisar aqui o texto. Primeira coisa, a gente percebeu nos versículos anteriores, nos capítulos anteriores, que a vida de Jesus era bem corrida. Na realidade, ele estava sempre ali, operando milagres, profetizando, falando, pregando o arrependimento, pregando a chegada do reino dos céus, do reino de Deus. E não temia os fariseus da época, né? Que estavam concorrendo com Jesus. Acredita-se então, para evitar esses confrontos, Jesus vai para uma outra parte daquela localidade. Só que a multidão não esquece não, a multidão continua acompanhando Jesus Cristo. Tá, onde eu quero chegar com isso? Jesus, ele não está, eu já falei até isso em outras vezes, mas ele não está com o intuito de curar. A vinda dele aqui não é para fazer milagres. E o que a gente observa hoje é que muitas pessoas vão atrás de Jesus por causa de milagre. Eu vejo também algumas pessoas criticarem: não, eu não vou mais nessa igreja aqui, eu vou na outra, porque na outra está milagre acontecendo. E o que eu sempre percebo aqui é que esse tipo de busca, em nenhum momento a gente vê aqui Jesus se agradando disso. Olha só, se a gente observar aqui, aqui ó, deixa eu ver,
Versículo 9. Então, por causa das multidões, ele pede aos discípulos que passem a manter um pequeno barco à sua disposição para evitar que a massa de pessoas o apertasse, tirando-lhes os movimentos. Jesus ele não está interessado em ficar parado para ficar curando. Na verdade, os sinais só servem para anunciar, para revelar o poder dele. Às vezes com a nossa mente, onde eu quero chegar? Às vezes com a minha mente e a sua mente, a gente só se limita às coisas dessa terra. Você está desempregado, está, 2, 3, 4 anos que não consegue nenhuma renda, você está com alguma doença, um problema sério, você está com um problema de diabetes, por exemplo, hipertensão, e isso está tirando o teu sono, está tirando a tua paciência, e você começa a perseguir Jesus atrás da cura, e da mesma forma que essa multidão estava fazendo, querendo a cura, querendo o seu milagre, querendo a sua prosperidade. Isso, será que é o que Deus quer para a sua vida? Deus pode até te dar. Deus, como Ele fez, Ele curou muitos ali. Mas será que isso é o mais importante para a sua vida? Com certeza não. O mais importante é a tua salvação. O mais importante é a tua comunhão com Deus. E outra coisa, os demônios, eles reconheciam a soberania de Deus. Olha que interessante. As pessoas estavam atrás de 2 milagres, 2 sinais, mas os próprios demônios diziam: olha, esse cara é maior do que isso, ele é o próprio Deus, ele é o Filho de Deus. E a galera não observava isso. E muitas pessoas hoje não vivem isso. Muitos de nós hoje não vivemos ter Deus o tempo todo nos observando, cuidando. E a gente não vive isso em sua plenitude. Continuando aqui no texto, a gente vê a escolha dos apóstolos. E umas curiosidades aqui que eu andei pesquisando. Filhos do trovão era porque eles eram tidos como pessoas agitadas, pessoas barulhentas, pessoas que, tipo aquele cara que gosta de arrumar confusão, né, que está sempre envolvido, sempre participante, vamos colocar assim. E outro detalhe também aqui, relacionado a Simão, mas não o Pedro, tá? O outro Simão, Zelote. E o que é interessante é que esse Zelote, e eu achei bem assim relevante para a gente entender como Jesus ele escolhe os seus. Os zelotes, na verdade, eram um grupo, para alguns, né, naquela época, para os romanos principalmente, considerado como assassinos, como terroristas. Era um grupo judeu nacionalista que lutava contra o Império Romano. E Simão fez parte desse grupo. Então é por isso que ele era conhecido como Simão Zelote. Isso não está escrito na Bíblia, né? Segundo alguns historiadores. E olha que interessante. Jesus ele não faz acepção de pessoas. Ele escolhe de pessoas de todos os tipos. Tem pessoas comuns, aqui pescadores, mas tem publicanos, que eram considerados piores. As piores pessoas, os piores pecadores eram publicanos. Mateus era publicano. Outro detalhe também aqui tem, vamos botar entre aspas, um terrorista. Um cara que era tido como um assassino. Um ex, né? Porque se tornou apóstolo, com certeza, isso eu acredito, né? Mudou, ele abandonou esse movimento, porque a revolução maior é a revolução do arrependimento. E provavelmente ele se converteu. Onde eu quero chegar, cara? Deus está bem claro. Jesus ele não faz distinção de pessoas. Ele chama todo mundo para o arrependimento, até porque todos são pecadores. Esse é o ponto. Outro vídeo anterior que eu fiz relacionado à questão que Jesus fala que veio para os enfermos. A pessoa não se enxerga como enfermo, se enxerga como um santarrão, sem falha, sem erro. Mas Jesus está falando: olha, você é cheio de falha, você é cheio de erro. Aquele que se arrepende e se reconhece como um nada,
apesar de todo o conhecimento que tenha, todo esse conhecimento da lei que tenha adquirido, da palavra que tenha adquirido, se não tiver o Espírito Santo na sua vida, não vale de nada. Isso é muito sério. Isso vale para mim, muito para mim, para quem hoje é teólogo, para quem está estudado e acha que sabe alguma coisa, se considera santo, não falando, né, mas no íntimo lá, se considera melhor do que as outras pessoas. Deus vem para quem se acha que se considera enfermo, para quem realmente se arrependeu. Então, mesmo que você seja um terrorista, mesmo que as pessoas te vejam como um assassino, Deus, ele veio atrás de pessoas que se consideram pecadores, falhos. Não importa, você pode ser a escória da humanidade. Se você se arrepender verdadeiramente, o arrependimento gera mudança, Deus vai te alcançar e vai te transformar, vai regenerar a sua vida. É isso que eu creio, pela fé. Fique firme, meu irmão. Deus é contigo.